A crônica de hoje, eu irei comentar alguns traços que existem no morejar comum da vida. Trata-se de uma coincidência interessantíssima na radiofonia brasileira. É o acúmulo de grandes cantores e cantoras que parece que pertencem a uma mesma família. Parece até que são parentes consanguíneos, mas que não são. Possuem o mesmo nome e foram verdadeiras expressões artísticas no cenário artístico nacional. São artistas que ganharam popularidade. Ganharam popularidade através de seus talentos, através das suas vozes e também através das suas lideranças, porque todos eles tinham uma verdadeira pleiade de fãs que vibravam com suas interpretações nas rádios do Rio de Janeiro e de São Paulo. E por que não dizer em todo o território nacional? Trata-se, a grosso modo, se formos procurar justificar o que estou dizendo, chegaríamos a conclusões enormes, mas eu, nesta crônica, vou apenas citar 4 talentos da radiofonia brasileira que se destacaram com o mesmo nome, que são Francisco Alves, Gilberto Alves, Carmélia Alves e Ataúfo Alves. Todos 4 foram grandes intérpretes de grandes compositores brasileiros, cada um com seu estilo, com seu gênero, com sua maneira de se empolgar nos palcos e fazer com que as plateias se empolguem também nas cadeiras dos vários auditórios das rádios brasileiras. Poderíamos citar, repito eu, muito mais cantores e cantoras, mas esses 4 dá para fazer um balanço do que realmente eles foram no nosso rádio e fizeram com que grandes multidões se concentrassem para ouvi-los cantar. Gilberto Alves, cantor de uma voz belíssima, entoada, poderíamos dizer até uma voz aveludada, que cantava aqueles sambas, canções, aqueles sambas que também enfeitaram os nossos carnavais de maneiras sonoras, nos carnavais das décadas de 40 e de 50. Os carnavais que deixam grandes recordações
nos nossos ouvintes. Quem é que não se lembra daqueles sambas de carnavais daquela época? E Gilberto Alves foi um dos grandes intérpretes dessa época. Quem é também que não se lembra de Ataúfo Alves? Ataúfo Alves, que ele não cantava sozinho também, não. Ele mesmo cognominou as duas meninas que cantavam com eles de suas pastoras. E o trio ficou chamado de As Pastoras de Ataúfo. Ataúfo Alves e suas pastoras. E ali ele interpretava aquelas músicas melancólicas em que a preferência dele era historiar fatos da sua existência, fatos da sua vida ocorridos na sua cidade. Um dos sambas que o Brasil todo conheceu foi aquele que fala na sua cidade natal, Miraí. Naquele samba, Ataúfo Alves empolgou, emocionou as plateias do Brasil e outros mais com suas pastoras. E para não deixar atrás, poderíamos citar, compondo esta listagem, o grande, o inesquecível Francisco Alves, o chamado Rei da Voz. Francisco Alves, o cancioneiro, o homem que foi quase que rival na época de um Silvio Caldas, de um Orlando Silva. Francisco Alves morreu num acidente de automóvel, mas deixou grandes recordações, principalmente com seu timbre vocal. Deixou lembranças incomensuráveis de grandes letras que ele executou com sua voz belíssima, que o denominavam o Rei da Voz. Quem é que não se lembra da Pequenina Cruz do Teu Rosário? Foi um dos maiores sucessos de Francisco Alves. Mas Deus levou ele para a eternidade. O Brasil chorou. O Brasil sentiu a perda de um grande cantor. E para finalizar essa pequena lista, eu citaria, e não poderia deixar de citar, uma mulher. Essa mulher, ela tinha uma voz lindíssima, suave, bela, harmoniosa. Carmélia Alves. Carmélia Alves, que Luiz Gonzaga, grande intérprete da música nordestina, cognominou ela de a Rainha do Baião. De fato, ela tem um estilo muito pessoal de interpretar a nossa música nordestina, o baião. E os grandes baiões da década de 40 e 50 foram interpretados muito bem, não só por um Andilu Melo, não só por um Adelaide Quioso, mas mais ainda por uma Carmélia Alves, a cantora que cantava dançando.
onde se unem as duas artes, a voz e o equilíbrio, a música e o equilíbrio. Era a característica principal de uma Carmélia Alves. Muitas vezes, aqueles baiões enaltecendo e contando o folclore e as histórias que se apresentavam nos sertões do Nordeste. E Carmélia Alves, apesar de não ser nordestina, que ela era mineira, mas se adequou bem ao ritmo do baião. E com essa pequena listagem, eu espero que nesta crônica o povo que está me ouvindo saiba valorizar aqueles que hoje já não existem, já estão nas grandezas incomensuráveis, mas são inesquecíveis ainda do nosso povo. Não é somente do povo que conviveu com eles, mas essa nossa juventude que sabe analisar, interpretar, comparar e dar valor. Não é dar valor, é reconhecer valor, porque valor não se dá e nem se tira. Valor, ele existe por si mesmo. E o nosso povo brasileiro reconhece o valor dos alves na estrutura da arte brasileira, na estrutura do cantar e até mesmo do dançar do nosso artista, fazendo com que a nossa imagem seja transplantada também para outros, como foi, para outros continentes, e a nossa música seja sempre um valor nacional na humanidade. E que o povo brasileiro reconheça, enalteça sempre os valores que passaram durante muitos anos, 2 décadas de seus sucessos no Brasil. O Brasil não vai ser ingrato com eles. O Brasil está sempre lembrando-se daqueles que fizeram com que o Brasil artisticamente se projetasse na maneira artística própria nossa e tornasse, dentro do conceito internacional, um grande núcleo de artistas que já se foram, mas que deixaram incomensuráveis saudades. Muito obrigado.